Fala, meus correligionários, Renato Mani Moicano aqui. Tô respirando bem? Fala, meus correligionários, Renato Mani Moicano aqui e voltamos para mais um vídeo de apostas. Dessa vez, o UFC 328, Chimaev versus Strickland, uma das lutas mais aguardadas do ano, com um dos melhores cards que eu já vi. Vou começar falando pra vocês aqui do começo. Essa é a primeira luta do preliminar. Jim Miller versus Jared Gordon. Grant Dawson versus Matheus Rebek. Joel Álvares versus Yaroslav Amosov. Que lutão! Bangsu Sursukaev versus Jordan. Roman Kopilov versus Marcos Turlio. Alô, Zé Colmeia! Alteba Gauthier versus Ozzy Dias. Primeira luta do principal pra você ter uma ideia. Bobby Green e Jeremy Stephen. Dois velhos, mas uma das lutas mais bem casadas dos últimos tempos. Sean Brady e Buckley. Volkov versus Acosta. Joshua Van versus Tatsu Taira, que é a única luta que não faz sentido. Iremos acompanhar esse card desde a primeira luta do preliminar, meu brother. Você não pode perder. A live já vai estar disponível pra você aí. Primeira luta da noite. Jim Miller versus Jared Gordon. Todo mundo sabe quem é Jim Miller. 38 vitórias e 19 derrotas com 42 anos de idade. Esse homem vem lutando desde a época de Enoch. Ele viu Elias derrubar a capa, meu irmão. O cara tá no UFC simplesmente desde 2008. Não é isso, editor? Ele tem um bom jiu-jitsu, é bom em pé e é um veteraníssimo que já lutou com todo mundo no UFC que você imaginar. Somente no UFC o cartel dele é 27 vitórias, 18 derrotas e um no contest. O último cara a finalizar o Jim Miller foi o Charles Oliveira em 2018. Desde então ele não tomou mais uma finalização. Lembrando também que ele perdeu pro Bobby Green no UFC 300 no lutão, mas isso também mostra o quanto que ele aguenta de pancada. Ele é um cara que, como eu falei, ele já lutou com todo mundo da divisão. Inclusive, em 2021 e 2022 ele botou uma excelente vitória contra o Little Cheese e contra o Donald Cerrone. Pra você ter uma ideia de quem que esse cara já lutou, a pior sequência de derrotas dele foram pro Dustin Poirier, pro Antônio Pettis, pro Francisco Trinaldo, o Massaranduba, o homem que nasceu para bater no outro homem, e o Dan Hooker, engolidor de espadas, em 2018. Quem você olhar, ele já lutou, já venceu, já lutou e já perdeu. É realmente um veteraníssimo, o Jim Miller. Vamos falar um pouco do adversário dele, Jared Gordon. Ele tem 37 anos, um lutador que tem um cartel muito mais ou menos no UFC. São 9 vitórias, 7 derrotas, 1 empate. Cara, quando esse cara entrou no UFC, eu achava que ele era ruim, beleza? Ele entrou no UFC aqui, venceu o Quinones e venceu o Akran Dias e depois perdeu pro Diego Ferreira e Joaquim Silva. Foi passando o tempo, eu só fui vendo que ele era pior. Esse cara nunca conseguiu ganhar de um grande nome e a única luta que ele venceu, ele perdeu. Ele foi tão incompetente que ele conseguiu perder uma luta que ele venceu do Paddy Pimblett. Era pra ele ter parado o Paddy Pimblett, era pra ele ter nocauteado, finalizado e acabado com o hype do galego. Mas não, ele simplesmente não conseguiu vencer uma luta que ele venceu. Você pode botar a culpa no juiz, mas eu vou botar a culpa nesse cara. Como eu te falei, você olha o cartel dele, ele já venceu caras do jiu-jitsu como Leonardo Santos, Mark Madison e Joey Solek, mas também tá longe de ser caras excelentes e ele perdeu pra caras muito ruins como Nasrat Hakpatyov e Rafa Garcia. Dito isso, é uma luta de idosos. Só que você tem um idoso ruim e você tem um idoso que é uma lenda. A gente tende a achar que o Jim Miller vence, mas aqui, confira as odds. Inclusive, agora eu quero falar da patrocinadora oficial do canal, Loto. Se você é maior de 18 anos, você aposta com responsabilidade, use o QR Code aí na tela para fazer a sua conta e ajudar o canal. Lembrando, a Loto é patrocinadora não só do canal, mas também do evento Mani Moicano MMA. Inclusive, se você quiser estar lá, quiser assistir o evento, vai aparecer um QR Code também da Mani Moicano MMA e você vai lá comprar os seus ingressos, tirar foto com a gente, acompanhar o show. Mas, independente de qualquer coisa, se você vai só assistir o UFC 328 e for apostar, use aí o QR Code da Loto. Valeu, Loto. Muito obrigado. Tamo junto. Pet Sabatiola versus William Gomi. Quem que é o Pet Sabatiola, você me pergunta? É um cara com 21 vitórias e 5 derrotas, 35 anos, já bastante velho e também não é muito alto e nem tem bastante envergadura para essa categoria. Ele só tem uma vitória por nocaute e não é nem no UFC. No UFC ainda nunca nocauteou ninguém, apesar de já ter tomado 2 TKO, meu brother. Tá vindo
de 3 vitórias seguidas contra 3 bons adversários, tá? Jonathan Pearce é bom, mas não é excelente. Joanderson Brito é um bom lutador também, não tá numa excelente fase, mas é um bom lutador. E o cara que mais impressiona a vitória aqui é o Chepe Mariscada, que antes de perder para o Pet Sabatiola, tava vindo de 8 vitórias seguidas, tá? Ele perdeu do Diego Lopes, numa vitória sensacional e espetacular do Diego Lopes, no qual que ele saiu pro braço, deu porrada, meteu a porrada no Sabatiola e também perdeu pro Damon Jackson. Lembrando, o Damon Jackson é um atleta trans. E ele vai lutar com quem? Ele vai lutar com William Gomis, que esse sim tem um bom jogo em pé. Na carreira ele tem 15 vitórias e 3 derrotas, 28 anos, é novo, também é alto e tem uma boa envergadura pra categoria, 1,83 m de altura e 1,85 m de envergadura, 7 vitórias por nocaute e uma finalização. No UFC, apesar de ter vencido 5 lutas e só perdido uma, ele tem 5 vitórias por decisão e 3 foram split. Ele era um bom striker antes de entrar no UFC, conseguia os nocaute, conseguia a finalização, mas desde que ele entrou no UFC, ele aprendeu um estilo de Kung Fu que é o nem vem que eu não vou. Nem ele bate e nem ele apanha. Ele é muito bom em não receber dano, mas ele também é muito bom em não causar dano. Fica uma luta chata, uma luta morna. É impressionante como esse cara faz uma luta sem agressão. Ele é praticamente um pacifista. Ele que não lutou com o Jean Silva escapou de uma surra, morte certa no Rio de Janeiro porque passou mal. Inclusive, quando a gente estava lá na França, todos vocês já sabem do problema que a gente teve com a comissão atlética, que pegou todos os lutadores dos Estados Unidos e somente um francês. E o único francês era ele. Por quê? Porque ele é preto. O que aconteceu? Tava eu, mais 2 ou 3 americanos lá e o William Gomis, o único francês de novo. Por quê? Cheio de francês, o único que botaram o William Gomis. Me diga você aí, chat. O porquê? Me diga você. Eu já sei, mas eu não vou ficar repetindo aqui por causa de políticas da comunidade do YouTube. Porém, enquanto a gente tava lá se reidratando, eu pensei até que tinha entrado um zelador, pra te falar a verdade, que tava limpando a sala. Quando eu tava aqui me reidratando, eu vi um barulho de balde jogando água no chão. Falei, caralho, os caras tão limpando isso aqui com a gente. Quando eu olhei pro lado, esse bicho tava vomitando baldes de água. Moleque, pra mim esse bicho tinha adquirido qualquer tipo de malária ou qualquer doença que você tem que vomitar tudo, porque não há condição nenhuma do que eu vi esse cara vomitando. E não foi a primeira vez que ele passou mal no Brasil. Na verdade, ele passa mal sempre, né? Eu não sei como é que ele consegue lutar. Talvez por isso mesmo ele desenvolveu esse estilo nada ortodoxo de pacifismo multicultural dentro do octógono. Ele não gosta de agredir pessoas. E a gente vê pelo cartel dele, como eu falei, várias decisões divididas, um jogo chato e simplesmente eu acho que o Pet Sabatiola vai conseguir neutralizar ele, porque ele não agride os caras. Então o Pet Sabatiola vai conseguir derrubar e vai conseguir uma vitória em relação ao William Gomis. Próxima luta da noite, a gente tem Grant Dawson contra Matheus Rebek. Você já conhece o Grant Dawson, o cara mais traíra dessa parada. Ajudou demais o Chris Duncan, mas brincadeiras à parte, é meu parceiro de treino lá. São 32 anos e ele tem um cartel no UFC excelente. É impressionante o número do cartel dele, tá? São 11 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Porém, ele nunca enfrentou competição de alto nível. As maiores competições que ele enfrentou, ele acabou perdendo, que foi o Bob Green e o Manuel Torres, né? A gente olhando o cartel do Grant Dawson, você consegue ver que realmente quando ele luta contra grapplers, ele vai muito bem. Então ele começou, estreou contra o Júlio Erosa em 2019. O Júlio Erosa é um cara completinho do MMA, mas ele é mais do chão. E de lá pra cá, ganhou do Leonardo Santos, que é muito bom de jiu-jitsu, ganhou do Jared Gordon, que é do jiu-jitsu, ganhou do Mark Madsen, que era um wrestler olímpico, ganhou do Joey Solek, jiu-jitsu, Rafa Garcia, jiu-jitsu, Diego Ferreira, jiu-jitsu, tá? Ele também ganhou do Damir Ismagulov, que é um cara do strike. E por que eu deixei pra falar do Damir Ismagulov agora? Porque, apesar dele ser muito bom de grappling, ele tem uma grande deficiência quando ele luta contra strikes, e a gente viu isso. Bob Green faz muito tempo que ele não é conhecido pelo poder de nocaute, ele é muito conhecido pelo pantufa hands. É só pancadinha e ele nocauteou absurdamente o Grant Dawson com 30 segundos do primeiro round. Manuel Torres, esse sim, um cara perigosíssimo, nocauteou com um uppercut e depois meteu um TKO nele aos 2:20 do primeiro round. Então o que eu vejo? O Grant Dawson, quando ele entra na luta, bicho, se você deixar ele lutar, você tá fudido, tá? Que foi o que aconteceu com o Damir Ismagulov. Damir Ismagulov é um excelente striker, mas o grappling, zero de grappling. Eu vi os treinos na academia, eu já tinha visto eles treinando. Inclusive, na época, eu tinha um canal de apostas em inglês e eu apostei o canal. Lá ele, falei que se
o Grant Dawson perdesse para o Smagulov, eu fecharia o canal em inglês e muita gente achava que o Smagulov tinha condições de bater o Grant Dawson, mas eu sabia que não. Defesa de queda 0. Então, por isso ele venceu o Dami. Agora, com o Bobby Green e o Manuel Torres, não são caras conhecidos pelo grappling, pelo wrestling, mas tem boas mãos, então eu sabia que ia ser difícil. Mas tirando isso, cara, se ele conseguir prolongar a luta, se ele conseguir entrar de queda e se ele botar pra baixo, é difícil. Ele é um dos melhores grapplers que eu já vi, beleza? E ele vai estar lutando com o Mateusz Rebek, o Goblin mais polonês dessa parada. No UFC, ele tem um cartel horrível de 4 vitórias e 3 derrotas, mas não deixa esse cartel dele te enganar. Ele é um cara que é apaixonado pela violência, ainda mais quando a violência é nele, bicho. O cartel dele fora do UFC são 20 vitórias e 4 derrotas. Ele tem 33 anos e uma altura de gnomo de batalha pra essa categoria, tá? É 1,69 m, com os bracinhos de Tiranossauro Rex absurdo, velho. Ele é um dos únicos atletas que tem a envergadura menor do que a altura. Então, ele é pequeno pra categoria, 1,69 m, e a envergadura dele é menor ainda, impossibilitando completamente dele ter qualquer defesa plausível, velho. Ele só bota a cara e toma os punk, velho. Essa que é o jogo dele. É ir pra cima como se não houvesse amanhã e sair na porrada. Agora, vamos dar uma olhada aqui na competição dele, tá? Ele lutou com vários caras duros. No UFC, 4 vitórias e 3 derrotas, como eu te falei. Só que se você olhar aqui o cartel dele, nas últimas 4 lutas ele perdeu 3. E é impressionante que ele perdeu pro Diego Ferreira, ele perdeu pro Chris Duncan e ele perdeu pro Ludovic Klein. Mas mesmo assim, ele venceu a lenda, meu brother. O homem que depois de subir pra 77 transcendeu e hoje, sim, está no repouso dos guerreiros, meu brother. Hoje, Miltbek Orobai é uma criatura lendária que vive nos corações e nas mentes dos lutadores de todo o mundo. Miltbek Orobai, simplesmente o cara mais brabo dessa parada desde o Paleolítico, mamou para o Mateusz Rebek num lutaço. Outra coisa que eu tenho pra falar é, mesmo quando ele perdeu do Duncan e perdeu do Ludovic Klein, saiu na porrada absurda e ganhou vários prêmios de luta da noite já. Essa luta é o seguinte, eu vejo o Grant Dawson com mais altura, mais envergadura, conseguindo manter ele na distância, conseguindo derrubar, conseguindo controlar ele. Eu não vejo o Grant Dawson finalizando ele, mas, cara, ele é tão pequeno e ele é tão anão de batalha que pode ser que ele simplesmente aterrorize o Grant Dawson, mostrando a aura de Goblin de batalha com sangue nos olhos. Ele não tem técnica, ele não tem altura, não tem envergadura, mas o cara tem vontade, meu brother. E é por isso que o UFC ama ele e colocou ele nesse card aí, UFC 328. Próxima luta da noite, a gente tem Joel Álvares versus Yalosov Amosov. Joel Álvares, 23 vitórias e 3 derrotas, conhecido já do público brasileiro. Já sodomizou muitos brasileiros, como Vicente Luque, Elvis Brenner e também o Thiago Moisés. Tem um cartel de 8 vitórias e 2 derrotas e várias dessas foram por nocaute. É um cara que sempre vem agressivo. 4 vitórias por nocaute no UFC, 3 finalizações, somente uma decisão. Tá vindo de 4 vitórias seguidas e antes tinha perdido pro Armand Tsarukyan no ground and pound, tá? Qual que é a deficiência dele? A gente viu na luta do Armand Tsarukyan e vale a pena também lembrar na luta do Mark Diakiese. Ah, Moicano, mas o Tsarukyan bota todo mundo pra baixo, é bom de cotovelada. Sim, ele bota todo mundo pra baixo, ele é bom de cotovelada, só que a deficiência do Álvares ele aceita a queda, ele tenta a guilhotina, ele tenta triângulo. Bicho, isso não existe mais no MMA moderno. Um cara dessa altura, dessa envergadura, desse tamanho, ficar tentando o triângulo, ficar tentando o armlock, isso não vai mais acontecer com essa facilidade. E se fosse só o Arman que derrubou ele, na outra luta, o Mark Diakiese vinha derrubando ele por 2 rounds. No final, ele acabou acertando um golpe meio que legal, o juiz não viu e ele acabou finalizando o Diakiese. Mas mostra muitas falhas no jogo o Joel Álvares. Lembrando, ele lutava de 70 quilos, perdeu do Smagulov, ganhava, perdia. Ninguém sabe como ele batia o peso, porque ele tinha 1,90 m. Nem ele mesmo sabe como ele batia o peso, porque ele não bateu várias vezes. Inclusive, 2 lutas seguidas ele não bateu peso, até decidir subir e tá melhor na 77 agora. Qual que é o problema pra ele, bicho? Ele vai lutar com um monstro, veterano de guerra. Editor vai pôr umas imagens desse cara aí, sodomizando os outros lá na Ucrânia. Ucraniano Yaroslav Amosov. São 29 vitórias e uma derrota. Um cartel quase que impecável. 32 anos de idade, um cara bastante novo. 9 vitórias por nocaute, 12 finalizações. Só no Bellator ele venceu as 8 lutas seguidas. Acabou perdendo a 9ª luta numa disputa de cinturão para um cara muito bom, o Jack Jackson. Depois que ele saiu do Bellator, ele venceu uma luta no Cage Fury e depois já colocaram ele para lutar no UFC contra o maior porteiro da divisão do peso meio médio dessa
paradas. Neil Magny é um porteiro de responsa e qualidade. É aquele cara que nunca sai da guarita, meu brother. E se demole, não vai subir. Tu pode ser até amigo do cara do prédio, mas não sobe, meu brother. Mas o porteiro é novo, ele não me conhece. Tá cheio de suspeita, tá desconfiado. Agora, o Yaroslav fez com a maior segurança e alegria, meu brother. Perceba como ele coloca o Neil Magny pra baixo com facilidade. E aqui ele tá na minha guarda, tranquilamente, como se não houvesse amanhã. Daqui a pouco ele bota uma guilhotina, o próprio Neil Magny desacredita e quando vê, já tá lá um Darcy Choke muito bem encaixado. E eu ainda te digo mais, esse cara, pra mim, é o melhor grappler da American Top Team. Eu vejo ele treinando muito com o Bonico, inclusive no wrestling, derruba. Vocês já viram vídeos dele com o próprio Shimaev. O Shimaev sempre foi muito mais pesado do que ele, mas eles treinaram na Tailândia. Esse cara é um cara excelente e tá na hora dele. Se ele perder pro Joel Álvares, já acabou pra ele. Essa que é a verdade. Não que seja uma luta fácil. O Yaroslav não é um excelente striker, mas como você pode ver também no vídeo, ele tem uma boa guarda, ele sabe chutar alto, ele tem controle de distância. Na luta do Neil Magny, quando o cara tá agredindo, ele sai. Ele não vai dar mole de querer sair na porrada com o Joel Álvares, tá ligado? Não vai. Ele vai entrar no single leg, ele vai entrar no corpo, ele vai botar pra baixo e eu acho que ele vai finalizar o Joel Álvares. Então, aqui, dependendo nas odds, Yaroslav inside the distance, sem ser, pode ser TKO, pode ser submission, o cara é completo. Tem poder nas mãos, tem vários nocautes, inclusive tem 9 vitórias de nocaute na carreira. É um excelente atleta. Tô hypado pra ver mais uma luta do Yaroslav Amosov. Vai saber o que esse cara fez lá na Ucrânia, meu brother. Vai saber, Wagner Group. Vocês estão ligados que daí não sai boa gente, né, meu chefe? Mas nós estamos fechados com o Amosov na luta só, na guerra não. Próxima luta da noite a gente tem Paysandu Sussukaev contra Jordan Santos, mais conhecido nas ruas como Nau do Canal. Editor, bota o Nau do Canal aí pra eles verem. Vou falar com meu amigo, ele é um cara legal. Nau do Canal. Nau do Canal vive sempre sorridente, ele tá sempre em alta astral. Nau do Canal. Nau do Canal. Ele tava na floresta, de repente passou mal. Nau do Canal. Nau do Canal. Escorregou na folha, aí caiu em cima do... Caiu em cima de quê? Peraí, velho. Caiu em cima de quê? Caiu em cima de quê? Vocês já sabem o que tá acontecendo aqui. The Hunter, o caçador, 11-0, apenas 25 anos. E brother de quem? Do Shimas, grande brother do Shimas, 4-0 no ACA, venceu uma luta no Contender, venceu o Eric Mecônio com um cruzado de direita em 2025 e a gente sabe muito bem o que tá acontecendo aqui. Alô, Maguila! Não vai desanimado não, irmão, mas a gente sabe o que tá acontecendo aqui, tá? A gente tem um codinome pra isso aqui, é boi de piranha. O que é o boi de piranha? É quando o manager usa um boi que já tá mais velho, já tá machucado, bota no rio para as piranhas comer, enquanto a boiada passa. Quem você acha que é o boi? Quem você acha que é as piranhas? Quem você acha que é o rio? Aqui a metáfora é essa, filho. Os caras estão botando o Paysandu Sussukaev para sodomizar o Nau do Canal. Essa que é a verdade. Pegaram um cara de 11-0 contra um cara de 11-2. A gente falou um pouco, né, do Sussukaev, depois eu vou continuar aqui, tá? E agora vamos falar do Shakur, Jordan Santos, Nau do Canal. 11 vitórias e 2 derrotas, 28 anos, também novo. 3 vitórias por nocaute, 4 finalizações e 4 decisões. No UFC tá 1-1. Lembrando, ele venceu um cara que ele tava bem azarão no Contender Series. Botaram uma luta muito fácil pra ele. Ozzy Dias, que ele começou vencendo, depois se complicou, cansou, o pulmãozinho de moicano dele tava ruim. Depois ele botou uma vitória contra o Dani Barlow. Mas é o que eu tô te falando, irmão. Aqui é coisa de manager. Existem duas possibilidades, tá ligado? Existe o manager boi de piranha, o UFC tá botando ele boi de piranha. Ou então, é quando o cara assina com um manager muito grande. Eu vou te explicar como é que acontece aqui. Quando um manager muito grande começa a assinar esses atletas aqui, vamos supor, ele tem que botar um cara do top 15, do top 10, um cara que ele gosta, a negociação com o UFC é isso. Pô, me dá alguém aqui pra esse menino russo bater, que eu boto o teu com aquele. Isso é o que acontece. Muita gente não vai falar, mas essa é a verdade. Eu não sei qual é o caso do DJ Ordem aqui do canal, mas me parece que é um desses dois. Eu não posso afirmar com certeza. Mas o que eu posso afirmar é que o Nau do Canal tem chances, tá ligado? O odds deve estar totalmente desbalanceado. O Paysandu Sussukaev é
um strike, não é um grappling. O Naldo Canal tem grappling, tá? Tem grappling. A luta do Ozzy Dias, eu acho que ele não tava treinando da maneira adequada e mesmo assim ele tava ganhando. E Ozzy Dias, um cara pesado. O Maguila tem chance, porque nunca foi nocauteado. E o Paysandu Sursukaev costuma nocautear os caras tudo no primeiro e no segundo round. Pode olhar, isso aqui foi uma coisa que vocês não perceberam. Primeira luta do Sursukaev, nocaute primeiro round. Segunda, nocaute primeiro round. Terceira, nocaute primeiro round. Quarta, nocaute primeiro round. Quinta, nocaute primeiro round. Ele foi pra decisão a primeira vez na sexta luta. Agora dá uma olhada boa pra cara do Naldo Canal aqui, irmão. Você acha que esse cara já não foi nocauteado pela vida, velho? Inclusive, o editor vai pôr uma reportagem que ele morava até em Canil, fi. Se esse cara morava em Canil, você imagina o que os donos não fizeram com ele, irmão. Você tá louco? Você ia passar uma semana sem ração, dormindo dentro do tambor, corrente era só com chicotada. Esse cara aí, meu brother, só tem uma opção: vencer ou vencer. Aqui contra todas as apostas. Dessa vez o boi vai bater nas piranhas. Alô, boi! Queremos você aqui. Naldo Canal vai vencer. Isso aqui foi profetizado há 3.000 anos atrás. Você pode fazer tudo com o Paysandu Sussu. Nós aqui estamos fechados com o do canal, que dessa vez vai quebrar a banca, vai mandar empresário se fuder, vai botar o UFC pra puta que pariu. É Jordan Santos, ele vence. Esse cara não vai conseguir nocautear o Jordan Santos, que vai apanhar igual uma cadela no primeiro round e vai cansar. No segundo vai mostrar sinais de cansaço. Paysandu vai tentar bater mais, mas ele já apanhou demais da vida, do canil, do dono, do adestrador. No terceiro round, ele vai às forras, meu brother. Escuta o que eu tô te falando e bota nesse comentário pra ver se não é verdade. Próxima luta da noite, Cleiton Carpinteiro versus José Ochoa. Cal Pfizer, eu não sei o que esse apelido quer dizer. Mas vamos começar falando aqui do Cleiton Carpinteiro. 8 vitórias e 2 derrotas, 29 anos, um cara bem inexperiente. E se vocês não sabem, ele que, apesar de ter esse nome de Cleiton, não é brasileiro, mas veio no Brasil e tentou o famoso Brazilian Tap, que é quando você bate e finge que não bateu. Fazer o Brazilian Tap contra um brasileiro, esse é dos nossos. Estaremos torcendo pro Cleitinho. São 2 vitórias por nocaute, 4 por finalização e 2 decisões no UFC 2-2. Tá vindo de 2 derrotas. Tajin Lambikov, bom lutador, e Jafel Filho no Akimura, que ele entregou o braço pro Jafel Filho. E ele vai estar lutando com José Ochoa. Peruano com um cartel de 8 vitórias e 2 derrotas. Tem somente 25 anos. O cartel dele pode te enganar. Ele tem 1 vitória e 2 derrotas. Só que quais foram as 2 derrotas dele? Loni Kavaná e Alsu Amabayev. Loni Kavaná, um excelente strike, um cara que acabou de ganhar do Moreno, que tá nos rankings. Só tem 1 derrota, que foi pro Charles Johnson, mas o Charles Johnson é aquele cara que costuma ganhar e perder de qualquer um. E o Abamayev só perdeu para o Manel Cap e tá com um cartel de 6 vitórias e 1 derrota no UFC e já tá vindo de 2 vitórias. Ou seja, José Ochoa perdeu para um excelente striker e perdeu para um excelente grappler. E o nocaute que ele botou no Cody Darden foi um nocaute absurdo. Uma luta muito bem casada. Um cara com 8 vitórias e 2 derrotas no José Ochoa. E o outro com 8 vitórias e 2 derrotas também no Cleiton Carpentier. Pra mim, eu acho que vai dar José Ochoa aqui. Melhor strike, vai conseguir defender bem as quedas e vai acabar vencendo essa luta. Próxima luta da noite, Roman Kopylov versus Marco Túlio. Quem que é o Roman Kopylov? Ele é um bom striker e que você poderia achar que ele é um bom grappler, porque ele acabou derrubando o Cezinha. Mas na verdade é o Cezinha que tá precisando melhorar muito as defesas de queda. Porque o Roman Kopylov não tem grappling nenhum. Tem 34 anos, é um russo que tem 12 vitórias por nocaute e nenhuma finalização. Isso já mostra que ele não sabe nada de queda. Só que no UFC é 6-5. Qual que é a especialidade dele? A especialidade dele é o chute. Ele nocauteou o Chris Curtis chutando. Ele nocauteou também o Cláudio Ribeiro, que é um bom striker com um chute na cabeça. E ele vai lutar com o Marco Túlio. São 14 vitórias e 2 derrotas. E no UFC ele tá 2-1. Ele perdeu pro Christian Leroy Duncan numa luta que ele já vinha perdendo no primeiro round. Mas antes disso, ele conseguiu emplacar uma sequência de 10 vitórias, tá? Mas se você for olhar no cartel dele, quem que é os caras de relevância que ele ganhou? Quem que é Trejangó? Horrível. Quem que é Igor Putaria? Terrível. Quem que é Matheus Duclos? Ruim pra caralho. Então, os únicos nomes relevantes que ele venceu até hoje foram o Glaico França, que ele venceu no Fight Music Show, que era um cara muito conhecido no Brasil e venceu vários caras no Brasil. E o Yursi, que é o parceiro de treino do Poatan, o brother do Poatan, que também foi uma boa vitória. No UFC, como eu te falei, depois disso,
disse, ele meteu 4 vitórias, mas 2 eram muito ruins. O Trajan Goy e o Gurputaria é sacanagem. Ele se bateu com o Christian Leroy Duncan e a gente vai ver o que vai acontecer aqui, tá? Eu vou de Marcos Túlio, mais pela torcida mesmo, porque foi um nocaute muito bruto. A gente tem que ver como é que ele tá? A luta do Christian Leroy Duncan, o Marcos Túlio também conseguiu derrubar. Então, se ele conseguir derrubar o Kopylov, que não é bom de defesa de queda, ele tem muita chance de vencer. Mas eu não sei. O que tá me deixando inseguro em apostar nessa luta foi o nocaute do jeito que foi. Ele caiu muito mal mesmo. E ele pode sofrer alguma concussão, pode estar ruim. Apesar dessa luta já ter sido há algum tempo, tá? Mas aqui eu vou de Marco Túlio. Lembrando, não aposte, estude Bitcoin, meu brother. Essa aí é dificílima. Próxima luta da noite, a gente tem Alteba Gautier versus Ozzy Dias. E vocês sabem o que tá acontecendo aqui. Os caras simplesmente ainda não largaram a mão do Alteba Gautier, mesmo que na última luta era pra ele ter espancado o russo Andrei Puliev, do mesmo jeito que ele fez com os outros. Ele tá com um cartel de 4-0 no UFC, com 3 nocautes e uma decisão. Ele tem 8 vitórias por nocaute na carreira e um cartel de 10-1. 24 anos. Esse cara, todo mundo tava achando que ele ia ser a sensação do peso médio. E muita gente ficou desconfiada, porque ele acabou não conseguindo nocautear o Andrei Puliev. Ele não nocauteou um russo com um cartel regular e a galera já tá falando que ele é um merda. E ele vai lutar com Ozzy Dias, que lutava no peso de cima, perdeu uma na categoria 93 kg pra aquele chinês que ganhou do Johnny Walker e ganhou do Maguila. Qual que é o estilo dele? Mano, ele tem 35 anos de idade. O estilo dele é um boxe andando pra frente, ele não derruba, ele só sai na porrada. E eu vou te falar o que vai acontecer aqui, cara. Por mais que a galera esteja desconfiada do Alteba Gautier porque ele não nocauteou outro russo, Alteba Gautier vai nocautear o Ozzy Dias. Dá uma olhada nas odds. Se o Naldo do canal botou ele pra mamar quase no nocaute, imagina o Alteba Gautier, que vai vir muito mais treinado e ele sabe que é a chance dele de nocautear esse cara de 35 anos. Ele vai espancar o Ozzy Dias, velho. Confira as odds se você for maior de 18 anos e alô, loto! Próxima luta da noite, eu já tenho que falar. Que lutão, mano. Que lutão e que luta bem casada. A gente vai ter Bob Verde, o velho verde, contra Jeremias Stevenson, meu brother. Que luta bem casada. 2 veteranaços. Bob Green todo mundo conhece. 34 vitórias, 17 derrotas e um empate, 39 anos, 15-2 no UFC, um recorde totalmente desbalanceado, mas é um cara que sempre vem pra porrada, tá? E aqui o take é simples. Bob Green, apesar dele ter lutado muito bem as últimas 2 lutas, ele venceu uma decisão split pro Lance Gibson e ele venceu por nocaute o Zé Leuber. Inclusive o editor vai pôr uma parte da gente torcendo aí pra ele, a gente tava torcendo muito. Vamos com ele, chat, todo mundo! Levanta a mão aí, chat. Vamos com ele. Ele vai nocautear. Vamos com ele. Ele vai nocautear. Ele vai nocautear. Ele vai nocautear. Ele vai nocautear. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5. Bora, Bob, velho. Ele se apresentou muito bem nessas 2 lutas. Agora, o Zé Leuber tem que ser falado 2 coisas. Além dele ser uma fraude, ele é um cara frouxo. Coisa que o Jeremy Stephens não é. Meu irmão, o Zé Leuber não tem condições de estar lutando no UFC, velho. Você perder pra um Bob Green nocauteado de 39 anos, depois dele ter sido sodomizado pelo Maurício Ruff, sodomizado pelo Pimblet, quase churrascado pelo Jalin Turner, totalmente assassinado pelo Drew Dober e finalizado pelo Makhachev, e tudo bem, que esse aí até as lendas como o Renato Moicano são. Agora, você perder pra um Bob Green desse, o Zé Leuber tá de sacanagem. E ele vai lutar com o Jeremy Stephens. Cartel similar, 29 vitórias e 22 derrotas, 39 anos de idade, luta muito bem casada, um monstro do nocaute. Agora, o cartel dele chega a ser até pior. São 15 vitórias e 19 derrotas. E eu vou ser simples, Jeremy Stephens é um cara que vai pro nocaute, tem poder de nocaute, é um brigador e já lutou com todo mundo também. Agora, se você for ter uma ideia, as últimas 10 lutas dele de MMA, ele só venceu uma. Ele perdeu pro Sharipov, Yair Rodrigues, Calvin Kattar, Matheus Garot, Clay Collins, Nathan Schulte, Mason Jones. Ele também fez uma boa carreira aí, tanto no boxe, como no Muay Thai, como no Bare Knuckle, entendeu? Inclusive ele voltou no UFC por causa do Bare Knuckle. Ele meteu a porrada no Rivera, no Bob Taylor e ganhou o cinturão, que ele tava de azarãozaço contra o Ed Alvarez. Voltou pro UFC, perdeu do Mason Jones, depois ele lutou também o Bare Knuckle com o Mike Perry, perdeu, e ele vai lutar com o Bob Green. Cara, que lutaço, 2 veteranos. O take aqui é simples. São 2 caras que vêm pra brigar, um tem poder de nocaute e outro não tem, outro ganha nos pontos. Só que o Bob Green é um cara conhecido pela esquiva, pela movimentação com a guarda baixa. E o Jeremy Stephens é conhecido pela guerra, pela briga, pela vontade de brigar. Pra mim aqui, dá nocaute pro Jeremy Stephens. E você dá uma olhada lá na loto, como é que estão essas odds, que eu acho que o Jeremy Stephens vai estar de azarão. Só ganhou uma luta das últimas 10 e o Bob Green ganhou 2 seguidas, sendo que bateu no moleque bem novo. Só que isso tá desbalanceado, porque o Zé Leuber é muito ruim, fraco e frouxo. Coisa que o Jeremy Stephens não é. Então, meu brother, não aposte a sua casa.
Se você for maior de 18 anos, se você for com responsabilidade, vai lá na Loto. Se eu pudesse, eu botava a minha casa. Isso não é recomendação de investimento. Aqui é Jeremy Stephens com a maior seguridade social, meu brother. Pode ir na cal. Próxima luta da noite, Sean Brady versus Joaquim Buckley. Sean Brady, pra mim, foi a última esperança americana. Branco, mora na Filadélfia, na Pensilvânia, no berço da República Americana. E esses caras aí simplesmente achavam que ele ia ser o maior americano dessa parada. Mas a gente tem que ver o cartel dele aqui pra ver se ele é isso tudo mesmo, tá? 33 anos, um cartel de 8 vitórias e 2 derrotas no UFC, o que você pode falar que é bom. Mas aí você tem que ver de quem que ele perdeu. Michel Morales nocauteado. Beleza, Michel Morales é um monstro. Agora, qual foi o outro cara que ele perdeu? Belal Muhammad. Ele foi nocauteado, um standing TKO pro Belal Muhammad. Isso aí é um desrespeito, meu brother. E aí, se você for verificar o cartel dele melhor, por que eu te digo que esse cara era a esperança americana? Ele chegou no UFC antes dos 30 anos, com 9 vitórias seguidas e conseguiu colocar 15 vitórias seguidas no UFC, com um cartel de 4-0 no UFC. O nego falou, é esse. Só que de quem que ele ganhou aqui? Do Leon Edwards numa má fase, Gilberto Queimaduras numa má fase e o Kevin Gastelum que acabou, transcendeu, né, velho? Transcendeu, mas não foi pra cima, foi pra baixo. Talvez a maior vitória dele aqui hoje seja, pra você ter uma ideia, Jake Matthews. Então essa é a esperança americana que eu tô te falando. E vamos botar ele contra o Joaquim Buckley, que nunca foi esperança americana, mas pode acabar se tornando. Um cartel de 21 vitórias e 7 derrotas, 32 anos, são 15 vitórias por nocaute, nunca finalizou ninguém, e tem um impressionante cartel de 11 vitórias e 5 derrotas no UFC. Você tem que entender como é que esse cara surgiu no UFC. Ele surgiu no UFC perdendo pro Kevin Holland, só que depois, já na segunda luta dele no UFC, ele nocauteou lindamente o Impa com aquele nocautaço que virou ícone, né? Todo mundo usou esse meme. E ele era um farmacêutico até esse dia. Depois desse dia, ele se tornou o Joaquim Buckley. Mas o que acontece? Ele é um cara muito pequeno pra essa categoria, de 84 quilos. E ele ainda fez algumas vitórias. Ganhou do Jordan Wright, ganhou do Tichirico, ganhou do Arroio, que era um brasileiro. Alternando entre vitórias e derrotas, ele acabou descendo de peso e colocou 6 vitórias seguidas até nocautear o Colby Covington, pegando a luta em cima da hora. E quando deram um desafio maior pra ele acabou perdendo pro Kamaru Usman. Porra, Moicano, então o Sean Brady vai derrubar ele, porque o Kamaru Usman derrubou. Irmão, quem que é o Kamaru Usman? Para o cego é a escuridão. Para o faminto é a fome. Para o sedento é a sede. Para o enfermo é a doença. Para o viajante é a perdição. Para mim é nada. Brincadeiras à parte, Kamaru Usman, um campeão dominante. Pra você ter uma ideia, ele tem um cartel de 16 vitórias e 3 derrotas no UFC. Agora, quem foram as 3 derrotas pra ele? A primeira luta, que ele tava sodomizando o Leon Edwards, foi nocauteado no último round, um absurdo, não era pra ele ter perdido essa luta. Depois, perdeu uma decisão dividida, majoritária pro Leon Edwards, e depois perdeu pro Chimaev, numa luta que ele pegou praticamente na semana da luta na categoria de cima, tá? O Kamaru Usman, apesar dele tá velho, dele ter 38 anos, ele é o brabo. Então não é demérito nenhum pro Joaquim Buckley perder pra ele. Dito isso, eu vou de Joaquim Buckley aqui, irmão. Joaquim Buckley tá treinando com o Kamaru Usman, resolveu aprender com o monstro wrestling, e eu acho que essa derrota aí vai ser muito importante pra ele vencer o Sean Brady, que apesar de ser um bom grappler e um bom wrestler, não tem o nível de wrestling do Kamaru Usman. Kamaru Usman, um dos melhores wrestlers do MMA. Eu acho que o Sean Brady vai ser botado pra mamar aqui, e o Joaquim Buckley vai destruir a última esperança americana e vai se tornar ele mesmo um simples farmacêutico, a nova esperança americana, apesar dele também não estar tão novo assim. Próxima luta da noite, Alexandre Volkov versus Valdo Cortez Descostas. Alexandre Volkov, um cartel extenso, são mais de 50 lutas de MMA profissional, 37 anos, uma porrada de nocaute, uma porrada de finalização. Só no UFC tem um cartel lendário para peso pesado, que são 13 vitórias e 5 derrotas. E tá vindo de uma vitória contra o Jailton Malhadinho, sendo que ele raspou o Malhadinho. E antes disso, ele tinha perdido pro Ciryl Gane, uma luta que foi roubado, tá? Quem é ele? É um striker bom, melhorou bastante no chão, tá treinando com o Rony Marques lá em Las Vegas, melhorou muito, tá competindo na DCC e vai lutar com o Valdo Cortez Acosta. Você já conhece o Salsa Boy. Cara, 10 vitórias e 2 derrotas, é impressionante como o peso pesado é uma merda, né? E você vê um cara com 10 vitórias e 2 derrotas como o Valdo Cortez, é realmente impressionante. Ele que nocauteou o Derek Lewis, venceu o Senghaiziev, estava sendo sodomizado pelo Delaidia, sofreu um dedo no olho, voltou e nocauteou e perdeu pro Pavlovich. Aqui o take é simples. Na luta contra
o Pavlovich, o Volkov manteve a distância, tirou o ímpeto, conseguiu controlar a luta. Foi isso que aconteceu. E o Pavlovich venceu o Valdo Cortez Acosta. Eu sei que isso aqui não é matemática simples, mas o jogo não casa pro Salsa Boy. Então, infelizmente, pra mim, porque eu acho o Valdo Cortez um cara muito engraçado. O cara tem 8 filhos, brother. Quem tem 8 filhos? Ele precisa de mais de dinheiro pra pagar as contas de casa. E o Volkov vai simplesmente acabar com uma das melhores runs que já teve no heavyweight. Esse cara com 10 vitórias e 2 derrotas, bicho, perdeu do Pavlovich. Se ele tivesse ganhado, quantas lutas ele estaria seguindo invicto, entendeu? É um cara muito engraçado, mas é isso, o cara não tem poder de nocaute, cara. Ele não é um nocauteador, ele também não é um wrestler. Ele é um cara que tá tentando, irmão. Ele é o retrato do peso pesado, mas eu acho que o Volkov para ele com maior segurança. Próxima luta da noite, Joshua Van versus Tatsuro Taira. Irmão, vou falar minha opinião sincera. Luta totalmente irrelevante. Ah, por que, Moicano? Ela nessa posição desse card aqui de co-main event, o Pantoja do jeito que saiu, não faz sentido. É uma luta mal casada? Não. São dois prospectos que o público asiático quer ver, um 16-2, o outro 18-1. É uma luta que faz sentido. Agora, não faz sentido num card desse, mano. Um card que a primeira luta é o Jim Miller contra o Jared Gordon. O card principal, a primeira luta, Bobby Green e Stephens. Você tem Joaquim Buckley e Sean Brady. Cara, essa luta aqui é uma luta de Apex, na minha visão, velho. É uma luta de card principal de Apex. Mesmo que seja pelo cinturão, não parece que vale, não tem hype nenhum, zero. Ninguém tá nem aí pra isso, essa é que é a verdade. O campeão tem nome e é Pantoja. E eu não tô falando só porque é meu amigo, não. Outra coisa que você tem que pensar é isso. Os caras vão botar na press conference lá. Quem vai fazer pergunta pro Joshua Van? Quem vai fazer pergunta pro japonês? Vão fazer pergunta pra ele só pra não humilhar ele, tá ligado? Vão fazer só de participação, velho. Não sei quem ganha. Acredito que o Tatsuro Taira tende a ganhar. Joshua Van é muito bom de boxe, mas pra mim o Pantoja bate nesses dois. É isso, não vou me delongar muito nessa luta não, porque foda-se. E a luta principal, a luta que todo mundo quer ver. Khamzat Chimaev, 15 vitórias, 31 anos, o monstro, o lobo. São 9 vitórias no UFC, nunca perdeu. E 4 vitórias no Brave. Venceu o Drico du Plessis, espancou ele, né? Não machucando, mas amarrou ele durante 5 rounds. Porra, finalizou, quebrou a cara do Robert Whittaker, venceu o Kamaru Usman, finalizou Kevin Holland, venceu o Gilbert Burns. É um monstro. Mas olhando pra esse cartel dele, também não é esse brabo todo não, né, editor? Se você for olhar aqui, ó. Cadê? Qual é o nome dele? Agora tu deu uma de chat, tá ligado? Dá uma olhada aqui, olhando pro card dele. A maior vitória dele, com certeza, foi o Robert Whittaker e o Drico du Plessis. Agora, o Robert Whittaker perdeu, por exemplo, pro Ranier Derrida, que é um merda, né? Então, complica, ou não? Irmão, eu acho que o Robert Whittaker é pequeno pra essa categoria, Agora, o jeito que ele ganhou do Robert Whittaker, pra mim, é inegável. Quantas vezes o Robert Whittaker foi finalizado na carreira? 2 vezes. Uma vez foi o Chimaev, a outra foi quem? Não, ele é um monstro, sem dúvida. E do outro lado, ele vai estar lutando com o Sean Strickland, que pra mim é o melhor campeão que já teve. Ele e o Drico du Plessis é um páreo duro pra ver quem que é o cara mais não ortodoxo dessa parada. São 30 vitórias e 7 derrotas, 12 vitórias por nocaute, 4 finalizações e um cartel impressionante de 17-7. Não é como se o Sean Strickland tivesse tido uma sorte no UFC. Ele cresceu no UFC, irmão, ele cresceu no UFC. Chegando no UFC em 2014 também. Olha só como esse bicho é longevo. Começou na categoria de 77 quilos. Depois que subiu, é que fez história mesmo. Depois dele perder pro Eliseu Capoeira em 2018, ele conseguiu meter 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias seguidas. Lutou com o Alex Pereira, lutou com o Cannonier. Depois venceu o Imavov e o Abuz e aquela fatídica noite em que ele destruiu o Adesanya, e aí começou a lenda do Sean Strickland. Esse foi um dos melhores title runs de trash talk que já teve em todos os tempos. Quem não assistiu a press conference dele no Alex Pereira, porque ele ia lutar com o Alex Pereira, mas o Poatan não falava inglês, ele só ficou tretando com a Adesanya. Depois foi a mesma coisa na do Adesanya e na do Drico du Plessis, as 2 vezes. Realmente, esse cara aqui, ele é legal de assistir, mas a técnica dele, ele só tem um boxe andando pra frente, e ele já bateu em muita gente, inclusive no Anthony Fernandes, que era um cara que eu achei que ia vencer dele. Então, aqui todo mundo vai acreditar, mas como bem disse aí o Money criando nas redes sociais, isso aqui é que nem o Brasil na Copa do Mundo, a gente acredita e no final é taca. Pra mim o Chimaev vai destruir o Sean Strickland rapidamente, a gente vai ser capaz de ver
essa famosa defesa de queda lendária do Sean Strickland. O que é que você acha aí, editor, dessa luta? Só posso ir de Chimaev aqui, não tem como não, brother. Mas deixa eu te falar, Moicano, independente do resultado, eu vou estar feliz na sexta-feira na press conference, irmão. Quinta. Jesus amado. Quinta-feira, isso. Quinta-feira na press conference. Ansioso por esse momento, brother. E aí chegar na luta lá, a gente vê ou o Chimaev passa o carro ou o Sean Strickland choca o mundo mais uma vez. Não seria a primeira vez que o Adesanya foi a mesma coisa. Absurdo na press conference e depois vitória no octógono. Não sei se vai acontecer, mas certamente, se tiver alguma aposta aí pro cara ver se o 9/11 vai ser trazido, né? O famoso 11 de setembro, eu acredito que vai ser dessa vez. Pô, não vai falar nada não? Era pra tu complementar, velho. Vai falar... Eu vou deixar isso no vídeo. Não, tu não tomou tua Ritalina não, mano? Caralho, tu tá foda, hein, velho? Muito obrigado você que assistiu até aqui. Lembrando, se puder, deixa o seu like, deixa o seu comentário, isso ajuda demais o vídeo. E também, lembrando, não aposte, estude Bitcoin, mas se você for apostar, use o link aí da Loto que você vai estar ajudando o canal. Muito obrigado. Lembrando, tem que ser maior de 18 anos. Também tem que apostar com responsabilidade. É 5, 10 reais. Faz a sua parlay, faz as suas múltiplas, faz sua aposta. E se você se tornar membro aqui do canal, você ganha o Discord. E lá no Discord a gente tem uma aba que a sua aposta pode aparecer aqui no próximo vídeo. Então, muito obrigado. Tamo junto. Valeu, editor. Valeu todo mundo.